Os teus inimigos são justamente as pessoas que vão te fazer crescer, que vão te fazer prosperar. E você deve prosperar em todas as áreas, principalmente espiritualmente. Não é virar religioso achando que para toda a vida vai ficar naquele mesmo degrau. Existem degraus de crescimento espiritual que cada um de nós deve seguir. A gente nunca está completamente pronto e perfeito, a não ser no dia da nossa partida. Aí sim estamos prontos e preparados. Os nossos opositores principais, principalmente em luta de restauração de casamento, é geralmente o nosso cônjuge, ou ao M ou ao H. Eles são os nossos opositores, os nossos maiores inimigos, pois eles estão ali diretamente para nos confrontar. A Bíblia nos ensina que os inimigos são os que mais nos fazem crescer. Sim, isso vem da palavra, né? Não é apenas espiritual, mas também prática. Deus nos ensina a transformar situações difíceis e pessoas hostis em fontes para o nosso crescimento, proteção e até de bênção. Então, só de você pensar em crescer para cima, você já sabe que a pessoa está indo contra a gravidade, porque deitado, voltando ao pó, é natural, é normal. Agora, a luta para crescer é contra a gravidade, você tem que ir para cima. Você vai enfrentar a gravidade e todas as adversidades da natureza para se manter de pé e continuar crescendo em todas as áreas da sua vida, inclusive na área familiar, cônjuge e amigos, né? José do Egito, em Gênesis 37:50, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Olha só, José se tornou governador do Egito e salvou milhares de pessoas da fome, mas primeiro, inclusive os da casa dele se tornaram seus inimigos, seus algozes, quase o mataram. E o que José fez? Continuou vivendo os princípios de Deus e se viu obrigado a vencer todos os obstáculos e vencer no final. Então, quando eu analiso hoje a história das pessoas mais ricas do Brasil e do mundo, eles vêm, 80% vem da extrema pobreza. Então, eles se viram obrigados a vencer todos os limites e barreiras que os mantinham embaixo, sobre todo tipo de perseguição, luta e desprezo. A Bíblia nos fala que Deus está nos altos céus, Ele habita nos altos tronos, nas alturas, mas Ele está também com o contrito e abatido de espírito. Ou seja, com você que está perseguido, Deus está com você. Por quê? Porque Ele quer te levar lá para cima com Ele. Ele quer te fazer crescer. Porque Deus acaba vendo a sua dor de perseguição. Assim como foi José. Ele não foi apenas jogado num buraco, num poço e depois vendido como escravo. Ele era o filho mais amado do pai. E o pai acreditou durante muitos anos que ele estava morto. Então, ele foi lá para outra terra, lá foi, até teve um crescimento rápido, mas foi caluniado, mentiram dele e de novo o prenderam. E ele ficou muitos anos no calabouço. E mesmo no calabouço, ele novamente cresceu. Então, toda essa luta que você passa é para o teu crescimento em todas as áreas da sua vida. Então, você vê muitas mulheres que hoje são grandes empresárias, empreendedoras, ou vieram de uma família de uma condição muito desestruturada, ou vieram de casamentos que não deram certo. E elas se viram obrigadas a vencer. E correram atrás, assim, é como se você enfrentasse tudo. Uma analogia muito interessante é o avião para subir. O avião não decola a favor, assim, se o vento estiver junto com ele. O avião só decola se o vento estiver contra. Então, ele decola justamente porque o vento é contrário. Então, essa oposição do vento faz com que ele suba. Isso acontece na sua vida. Justamente toda essa oposição que você está sofrendo vai te obrigar a subir.
O natural é cair, descer e virar pó. A tua luta como ser humano, com a natureza divina, é crescer. Então, é isso que o inimigo não quer que você veja. Que você está numa posição de imediato crescimento. E por isso o deserto é tão doído e sofrido, porque tem oposição, inclusive das pessoas mais importantes. Davi, em 1 Samuel 24 e 26, ele foi perseguido pelo rei Saul. Ele aprendeu paciência, confiança em Deus e se preparou para ser rei. Alguns dizem que essa perseguição do rei Saul contra Davi durou até 13 anos escondido em cavernas, escondido entre os inimigos. Ele se fingiu de louco no meio dos filisteus, ele ficou escondido entre nações inimigas de Israel, e ali ele teve que aprender resiliência, teve que aprender várias coisas, porque um dia ele seria rei, e ele precisava ser preparado. Neemias também, no capítulo 2, versículo 6, fala que ele enfrentou opositores enquanto estava reconstruindo a Jerusalém. Mas Deus usou justamente esses desafios para fortalecer os planos. Então, às vezes a oposição te obriga a crescer. Justamente porque você está passando falta, você se obriga a estudar, se qualificar, fazer mais curso, te obriga a trabalhar dobrado. Tudo isso já vem para te ajudar a crescer e a subir. Princípio. Deus pode usar pessoas que nos atacam e nos prejudicam para nos ensinar, proteger e abrir portas que jamais imaginaríamos. Primeiro princípio para vencer: perdoar os seus perseguidores. Perdoe essas pessoas. Realmente, se você não perdoar, você não vai crescer. Então, quem ora pelos seus inimigos, ele é abençoado. Jesus disse em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, esse vento contrário que vem contra você é justamente o vento contrário que vai te ajudar a subir. Então, ore para que tenha mais vento. Ore para que o vento seja mais forte. Ore para que o vento seja mais intenso, para que o avião suba mais rápido. Porque se ele chegar ao fim da pista, ele não vai mais dar tempo de subir. Então tem que ter mais vento, sim, mais oposição, sim, mais luta, sim. O deserto tem que ser mais calejado, tem que ser mais sofrido para que você queira sair dele mais rápido. É simplesmente isso. Então, quando eu falo que você vai ter que descer mais para querer subir, é porque realmente, alguns que eu vejo reclamando do deserto, eu passei por isso. Então, eu arrumei pessoas piores para me fazer passar por situações mais humilhantes, para de repente eu resolver, não, eu vou lutar pela minha família, pela minha casa, porque a oposição ficou muito mais intensa. Quando perdoamos os nossos inimigos, que são esses perseguidores, você não precisa achar outros piores pelo caminho, porque realmente, se você achar que deserto é lugar de descanso, água fresca, você vai achar opositores piores. Vai aparecer umas najas, vai aparecer umas coisas bem piores. E naja é uma serpente do deserto. Inimigos nos forçam a crescer. Desenvolvemos paciência e resiliência. Primeiro, quando perdoamos, oramos pelos inimigos, quebramos a maldição da raiva e do rancor sobre nós mesmos. Então, você precisa tratar a raiva e o rancor. Você precisa amar o inimigo e amar a oposição. É amar o deserto, amar essa situação. Porque é através dela que você se vê obrigado a crescer, se vê obrigado a correr, se vê obrigado a fazer força. Não é através da gordura que você vai para a academia fazer força e cria músculo, porque você quer eliminar a gordura. Então também a luta é justamente para te obrigar a lutar e ficar forte, tanto em fé quanto em confiança. Então o inimigo acaba sendo o nosso amigo para nos fazer crescer. Então seja grato a Deus por ele existir.
perdoe ele e ajude ele a se opor mais ainda, para que você queira mais ainda sair da situação em que você está. Permitimos que Deus transforme aquela situação em algo positivo. Então veja o deserto como algo positivo. Abrimos espaço para bênçãos inesperadas na nossa vida. Então assim, quando Jó perdeu tudo, ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu a saúde, aí ele perdeu o cônjuge também. E no final, os amigos dele viraram inimigos. E no final, o começo da prosperidade virou o quê? Orar pelos inimigos. Orar pelos inimigos. Porque os amigos viraram inimigos. Ele perdeu tudo, inclusive os amigos, que viraram inimigos. Começaram a acusar ele de milhões de coisas. Porque alguma coisa ele fez para merecer onde está. Então, quando ele clamou a Deus e ele orou por perdão dos seus inimigos, a bênção começou a fluir na vida dele. A cura veio apressadamente. Inimigos nos forçam a crescer. Desenvolvemos paciência e resiliência. Descobrimos nossa força interior em fé e em Deus. Então, através dos inimigos, nós buscamos força e fé em Deus. Porque não são amigos. Os amigos viram inimigos no deserto. Até a sogra, até às vezes os próprios pais se voltam contra a gente. Parece que a gente virou a ovelha negra de tudo. E aí isso te força a crescer. Aprendemos a confiar mais na provisão e justiça de Deus do que nos nossos próprios recursos. Use a oração como uma estratégia. Ore por seus inimigos, pedindo a Deus para guiar os seus inimigos ao arrependimento e à paz com eles mesmos. Transforme as suas ações para o bem, sem permitir que eles destruam você. É o mesmo que eu falei do vento. Transforma a ação deles para o teu bem. Tu força, que justamente porque vem contra, vai te forçar a subir, você vai querer escapar. E revelar lições através de situações difíceis. Senhor, mesmo diante daqueles que se levantam contra mim, peço que Tu transforme as suas ações em oportunidades de crescimento e bênção para a minha vida, Senhor. Que eu permaneça firme na Tua proteção e siga com fé, sem rancor, confiando no Seu plano. A Bíblia vem nos falar da nossa companheira idônea, né? Ela vai falar assim, e tem uma tradução que diz que ela é auxiliadora idônea, mas outros estudiosos judaicos dizem que a tradução correta é opositora idônea. Então, o nosso cônjuge se torna o nosso opositor idôneo. Exato. Para você não ficar em casa querendo ser encosto na vida dos outros. Então, para você não achar que ele ou ela são seus auxiliadores e que eles têm que fazer tudo, eles se tornam seus opositores para que você se acorde e vá fazer alguma coisa. Isso foi feito por Deus, não foi feito porque eles querem ser assim. Deus fez os nossos cônjuges ser os nossos opositores idôneos. Ou seja, alguém que mesmo sendo oposição, age com integridade e de forma justa, servindo como instrumento de crescimento e para a nossa disciplina. Isso é muito bíblico. Deus às vezes nos envia inimigos, entre aspas, que não são maus de fato, mas que nos desafiam para tornar melhores. Aqui está como isto funciona. Então assim, quando você pensa assim, meu filho, agora ele está lá sustentando o M ou H e o nosso filho que ia fazer faculdade, agora ele não quer ajudar, né? O que acontece? Geralmente eu falo assim, 30% dos moradores de rua têm formação superior. Ou seja, para virar um nada não precisa diploma. Ou seja, diploma não tira ninguém da rua. Diploma não tira ninguém da miséria.
tira é a mentalidade. Se a pessoa quiser ser vitimista, porque meu pai não quis me dar faculdade. Não tem nada a ver. A prosperidade independe de ter ou não ter estudo, independe de ter ou não ter faculdade. Então, agora essa criança vai ter que aprender a trabalhar mais cedo, a lutar mais cedo, a ajudar a mãe mais cedo. E ele vai formar o seu caráter se você deixar ele ser trabalhado por ele. Não vai querer pôr a mão no deserto de ninguém, porque eles vão se tornar encosto em você. E Deus está justamente trabalhando com eles para que eles sejam livres e independentes. Ele nos mostra nossas falhas e áreas que precisam ser aprimoradas. Então, os nossos inimigos, que não são nossos opositores idôneos, mostram que a gente erra e que a gente precisa ser aprimorado e melhorado. Então, eles nos mantêm alertas, disciplinados e estratégicos. Então, você precisa ter estratégia, estar ali todo dia acordado e sabendo agora é isso, agora é aquilo. E quando você está sozinho no deserto, você acaba ficando acomodado. E quando você tem que lutar para sair do deserto, você vê que tem que sair dessa acomodação. Você precisa lutar, você precisa fazer muitas coisas. Você precisa correr altos riscos. Eu vejo vários casais que prosperaram muito, mas que correram altos riscos, um para ajudar o outro, um na dependência do outro. Então, justamente nesse risco e nessa dependência que cria-se a cumplicidade do casal. Então, assim, ela teve que desistir da faculdade para cuidar da casa e dos filhos. Eu tive que desistir do meu sonho porque eu tinha que trabalhar mais, porque eu precisava cuidar da casa e sustentar minha mulher e meus filhos. Então, eles se veem obrigados a lutar mais, justamente porque tem mais desafios. Então, homens e mulheres, vocês devem casar cedo e enfrentar os desafios cedo e parar de querer ser encosto na vida dos outros, na vida dos pais, né? Nossa, desculpe, né? Mas sempre eu tenho que tossir. Ele nos mantém alertas, então os nossos cônjuges, eles nos mantêm alertas. Exemplo bíblico, Neemias enfrentou Tobias e outros opositores que eram respeitáveis, eram homens de respeito, mas ainda assim se opuseram na reconstrução de Jerusalém. Isso fez Neemias planejar melhor, orar mais e depender totalmente de Deus. Os nossos opositores nos obrigam a ter mais respeito e discernimento. Com a oposição idônea, não é hora da raiva ou rancor, mas de discernir com humildade. Discernir e ter humildade. Então, não adianta eu ficar brigando, porque eles são contra, porque eles estão agora contra. É o contrário, é ter discernimento e humildade. Isso é para me obrigar a crescer. Reconheça que Deus é justo e que o seu inimigo também é justo, mas está no caminho do plano de Deus para a sua vida. E justamente por ele estar no caminho, ele é o vento que te obriga a subir, né? Ouça o que puder ser aprendido e ignore o que é malícia. Então, o que vem para te ferir, te machucar, realmente é algo que você precisa ignorar. Tem coisas que os inimigos fazem e você precisa buscar discernimento em Deus. Se eu estou passando por tudo isso, é porque existe um plano de Deus, de crescimento para a minha vida. Busque entender isso e discernir isso. Transforme a oposição em bênçãos. Ore para que Deus use essa pessoa para o teu crescimento. Geralmente é essa pessoa que Deus vai usar para te abençoar e te fazer crescer. Esteja atento às oportunidades de vencer esses desafios de forma ética e sábia. Lembre-se de que Deus pode multiplicar seus frutos, mesmo através da resistência de alguém justo. Então, a gente vê que uma árvore, quando ela tem muito vento, ela cria mais raízes, ela fica mais forte na terra. A árvore que nunca tem vento, no primeiro vento ela quebra, ela cai, ela é arrancada fora, porque não tem raízes e não tem tronco forte. Então,
o vento, a adversidade é para fortalecimento, assim como também para produzir mais frutos. A planta é mais batida, tem que tirar aquele excesso de folha e acaba desenvolvendo mais flores. Senhor, obrigado por colocar em minha vida esta pessoa que se opõe, mas que age com integridade, que eu saiba aprender com as suas ações e crescer em sabedoria e permanecer firme em tua proteção. Que tudo que ela faça de forma justa sirva para que eu seja abençoado e aperfeiçoado em ti, meu Deus. Quando Deus nos dá uma oposição idônea, Ele não quer nos punir, Ele quer nos fortalecer, ensinar e preparar para bênçãos muito maiores. O segredo é respeitar os nossos inimigos e discernir e transformar o desafio em crescimento espiritual. Agora vamos estudar um pouco sobre o Salmo que eu acabei de falar, Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. O significado destas palavras: contrito, né? Parece comprensado ali, né? É alguém arrependido, é alguém humilde, que reconhece os próprios erros e pecados. Então é alguém que parou de apontar fora e começou a ver dentro as falhas que tem em si. Então, quando eu começo a olhar dentro as falhas que eu tenho em mim, eu começo a me arrepender e a corrigir, porque eu não sou perfeitão, que não precisa de arrependimento, eu preciso. Então, eu começo a reconhecer em mim falhas. Quando eu me olho no espelho, quando eu me vejo em vídeos, quando eu me vejo como eu ajo e como eu trato as pessoas, eu começo a entender por que é que eu estou sofrendo tanta oposição. Porque eu, às vezes, me tornei alguém insuportável, alguém que os outros não suportam. É o que aconteceu com José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele se tornou alguém insuportável. E, às vezes, isso precisa ser transformado em mim, porque ele parecia que ele era o dono do mundo, que sabia tudo, que agora tinha sonhado que os seus irmãos e seu pai e sua mãe se curvavam aos seus pés. Imagina o ego desse rapaz, né? Então, às vezes, Deus nos coloca em situações de extrema humilhação para que a gente aprenda a ser mais humilde e reconhecer as nossas falhas e erros e pecados. Abatido de espírito, o que significa? Alguém que se sente pequeno diante de Deus, ou seja, alguém que reconheceu que é pequeno e que não pode nada sem Deus. Está consciente da própria limitação e depende somente da graça de Deus. Então, quando você depende 100% do Espírito Santo para convencer o outro dos pecados que ele está fazendo, é porque você se tornou alguém abatido de espírito. Então, quando você se permite ser abatido é forte, né? Ser abatido parece uma pomba voando que foi abatido por uma flecha. Mas realmente, você precisa ser abatido pelo Senhor e se tornar maleável por Ele, se tornar um barro moldável por Deus, né? Esses dois, contrito e abatido do espírito, são sinais de fraqueza, não são sinais de fraqueza. Isso estamos falando do teu relacionamento com Deus, não com os outros. Estamos falando de você com Deus. Não é sinal de fraqueza, mas de humildade verdadeira diante de Deus. Porque é Deus quem valoriza quem reconhece que necessita de Deus. Eu vou dar um jeito do meu jeito. Essa pessoa desistiu de lutar. Ela vai se encontrar com o ego dela ali na frente, vai quebrar a cara de novo e aí vai ter que um dia voltar a lutar. Então, quando a pessoa, por causa do seu egoísmo e sua autoperfeição, desiste de lutar pelo pobre pecador que está do lado dele, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, ele é abatido mais ali na frente.
por outras pessoas. Então o deserto vai preparar sempre inimigos piores do que aqueles que você era para estar trabalhando e orando. Por que é que Deus habita justamente com os contritos e abatidos de espírito? Deus não se aproxima de orgulhosos, que confiam em si mesmos. Ah, porque eu tenho um jeito melhor. Eu sei. Ah, porque o bambambam, né? Deus não nem chega perto. Ele nem olha para essa pessoa que está orgulhosa e cheia de si. Ele vai olhar para quem está abatido e contrito. Então, Deus habita com quem se humilha diante de Deus. Porque essas pessoas aceitam a palavra de Deus, aceitam a disciplina, aceitam a orientação. Eles vão aceitar os conselhos bons. Essas pessoas estão abertas para serem transformadas e restauradas. Então, a restauração começa em mim. Eu estou aberta à transformação que o Espírito Santo quer fazer em mim, na minha vida, e me restaurar. Então, eu estou aberta para ser restaurada e ser nova pessoa diante de Deus. Então, por isso que Deus habita com essa pessoa, né? Exemplo bíblico: Davi, após seu pecado com Batseba e Urias, ele se tornou contrito e Deus o restaurou, no Salmo 51. Então, no Salmo 51, Davi confessa os seus pecados. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, e contra ti somente pequei, e fiz o que era mal às tuas vistas, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Então você reconhece que você é pecador desde sempre. Você reconhece que você de novo pecou e reconhece que de novo você precisa de Deus, assim como o outro. Não tem como Deus te tirar do deserto ou estar com você se você não reconhece a tua pequenez, a tua insignificância perto do poder de Deus. Maria, mãe de Jesus, humilde e submissa à vontade de Deus. Lucas 1:38. Então Maria deixou o seu filho ser crucificado, né? Ela teve que ter muita humildade. Acho que eu já tinha quebrado tudo, já tinha tirado meu filho lá da cruz, não tinha deixado chegar naquele ponto, não sei. Eu sou meio escandalosa nessas horas. Caramba, diante de uma injustiça dessa, ter tanta resiliência quanto Maria teve, é o processo, né? Então, Maria, mãe de Jesus, tem um grande exemplo para nós neste processo. O publicano na parábola, Lucas 18:13, ele clamou com arrependimento e foi justificado. Então, o publicano ali, ele falava, batia a mão no peito, né, e dizia que ele não era nada, e confessava os seus pecados e pedia que Deus o perdoasse. Enquanto que o fariseu, o orgulhoso, o religioso, ficava lá, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu não sou igual a esse, porque eu não sou igual àquele. Então, assim, você vê na oração do publicano o quanto ele foi humilde e reconhecendo que ele não era nada e nem ninguém sem Deus. E assim a gente deve ser a nossa oração, deve ser o nosso comportamento para com Deus. E não como o fariseu, como o rico, né? Os benefícios de você se mostrar contrito e abatido de espírito: ter mais proximidade com Deus. Então, quando você realmente se aproxima mais de Deus
em humildade, fraqueza e pequenez, você é mais orientado por Deus. Deus vai te guiar mais. Agora faz isso, agora seja assim. Porque Deus quer que você seja exemplo e modelo dele. Então, cristão vem de Cristo, vem de ser igual a Cristo. Proteção e salvação. Ele promete salvar aqueles que realmente reconhecem as suas falhas. Paz e conforto. Deus traz descanso para os que se entregam a Ele de coração aberto. Então, eu faço minha parte, eu obedeço e eu confio e eu descanso em paz, durmo em paz, porque eu sei que quem vai fazer o milagre é Deus. Então, eu vou acordar curada, restaurada, porque Ele quem vai fazer. Eu não posso fazer isso. Ser contrito e abatido de espírito não é vergonha, não é passar vergonha, mas é um privilégio. Você é privilegiado, você é privilegiada em poder estar nesta situação. É um estado de humildade que atrai a presença de Deus, permitindo que Deus nos ensine, que Deus nos corrija e que abençoe de maneira profunda e transformadora. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Como eu fui ministrada nessa mensagem de hoje. Comenta aí nos comentários se você também foi ajudado e ministrado com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus.